Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Justiça determina a volta do transporte coletivo gratuito para idosos em São Paulo. Novo lote da Pfizer chega ao Brasil com mais de 600 mil doses. Pelos Jogos da Libertadores, o Fluminense ganha de virada em casa. E o São Paulo empata no Uruguai. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. A perseguição religiosa e política da Igreja Universal em Angola teve mais um episódio nesta quarta-feira. A deportação de 9 missionários brasileiros passou por cima de tratados internacionais e não teve o apoio do Itamaraty. O painel anunciava o horário de chegada no Aeroporto Internacional de São Paulo, na cidade de Guarulhos. Uma viagem longa de volta para casa. 9 missionários brasileiros recebidos como heróis de uma guerra travada num continente estrangeiro. O bispo Edir Macedo esteve no aeroporto especialmente para recebê-los. Como heróis da fé, exemplos para todos os que vêm atrás de nós. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos seguir em frente, que vocês têm que comer e tomar banho, enfim. Vamos em frente, rápido. Fiéis da Igreja Universal também prestaram apoio àqueles que foram deportados sem justificativa. O bispo Renato Cardoso reforçou que nenhum deles teve sequer a chance de avisar as famílias que seriam obrigados a voltar para o Brasil. Desumano. É incabível que as autoridades angolanas tenham simplesmente rasgado a Constituição, ignorado todas as leis do próprio país para fazerem o que fizeram. Não acataram nenhum recurso jurídico, não responderam, não nos dão respostas nem acesso ao que os pastores estão sendo acusados, não há acesso dos nossos advogados aos processos, ou seja, nós não sabemos o que se contém nos processos. Isso é incabível um Estado democrático de direito e por isso nós lamentamos muito o que está sendo feito e tememos que se isso é feito com os brasileiros da Igreja Universal do Reino de Deus, o que resta para os outros brasileiros, cidadãos de outras igrejas, de empresas brasileiras que estão no país, qual a segurança jurídica que um país como este pode oferecer aos estrangeiros? O bispo Elismar foi um dos primeiros a desembarcar. Estava há 16 anos em Angola, dedicado a causas sociais e religiosas. Foi obrigado a viajar sem a esposa e sem a filha. Elas ainda estão no país africano. 12 horas ficamos presos, sem comida, sem água. E nós ficamos sem comunicação, porque não tinha telefone para falar com a nossa família. E foi difícil. Nunca pensamos que ia passar por isso, mas chegamos aqui, né? O pastor Heraldo se emocionou ao falar com a família, que estava aflita por notícias. Oi, Lisa. Tudo bem, filha? Chegamos bem, fomos bem recebidos. Nós, o bispo Elismar, todos os pastores estamos bem. Vamos continuar firme, tá bom? Os brasileiros contaram os horrores que viveram nos últimos dias. Integrantes da igreja foram intimados para serem ouvidos, mas o plano do governo de Angola sempre foi deportá-los. Só passaram o dia nos enganando, nos enrolando, e da entrevista que tinha marcado para nós, uma audiência no caso, já foi direto para a viatura, fomos escoltados como os bandidos e levados até o avião, escoltados até a porta do avião. E chegamos aqui assim, nessa situação. Dos 34 que compareceram ao Serviço de Migração e Estrangeiros, 9 foram colocados à força numa aeronave com destino ao Brasil. Os pastores foram deportados para o Brasil, mas as malas ficaram. O bispo Eduardo Bravo, presidente da União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos, que representa mais de 50 mil igrejas no país, está indignado com o tratamento dado aos brasileiros e se preocupa com o futuro de missionários e fiéis que continuam em Angola. O governo anterior chegou a condecorar a igreja várias vezes
A Igreja Universal do Reino de Deus, ela foi reconhecida em Angola. Vão fazer 30 anos que a igreja está lá. Não há base jurídica, não há base na Constituição, nossos advogados não entendem o que está acontecendo. Então, a cada dia uma escalada de perseguições. Advogados especialistas em direito internacional consideram a expulsão de missionários arbitrária, além de desrespeitar princípios legais internacionais. Questionam ainda a postura do Itamaraty durante o processo de deportação. Essa expulsão significa um rompimento absoluto do país com todas as boas normas e aqueles princípios dos direitos humanos e do princípio à igualdade e à liberdade de expressão e de credo que devem ser respeitadas a toda a população, seja ela nacionais ou estrangeiros. Maurício Eichel sugere que a comunidade internacional pressione Angola para que os direitos sejam respeitados. Esses princípios universais existem, estão presentes na Carta das Nações e devem ser objeto de imposição pela comunidade internacional contra o governo de Angola. A advogada Maristela Basso, especialista em direito internacional, disse que a situação prejudica a relação entre Brasil e Angola, considerados países irmãos, e afirmou que justificativas plausíveis devem ser enviadas pelo governo angolano para o Ministério de Relações Exteriores do Brasil. Se essas explicações não forem justas, ora, nós poderemos até ver retaliações, então, do Brasil relativamente a Angola. Esperamos que isso não aconteça, mas nós poderemos agir da mesma forma, né? Expulsar angolanos que, porventura, estejam no Brasil em situação semelhante, igual, parecida com aquelas que os brasileiros estavam em Angola. A advogada disse também que a situação pode representar ameaça para cidadãos do mundo todo. Se essa prática se expandir para outros países, prática essa que permite que um expulse cidadãos do outro sem nenhuma razão e sem nenhuma explicação, sobretudo diplomática, nós, cidadãos do mundo, estaremos em perigo. Há mais de um ano, um grupo dissidente da igreja tenta assumir o controle em Angola. São ex-bispos e ex-pastores que foram expulsos por atos criminosos e imorais. Eles começaram a invadir os templos com violência. Casas de pastores também não foram poupadas. Eu estou aqui, estou sendo expulso. Com documentos públicos forjados, eles conseguiram apoio do governo angolano. Isso levou centenas de fiéis às ruas. Essa é a revolta do povo. Com manifestações pacíficas, eles pedem justiça. Enquanto isso, os fiéis aguardam o andamento de ações judiciais movidas pela igreja, que buscam punir os responsáveis por crimes como invasões, fraudes, agressões desordenadas, inclusive da polícia. Durante os protestos, integrantes da igreja chegaram a ser detidos, mesmo sem ter cometido qualquer crime ou apresentado ameaça à segurança pública. Além das ações judiciais no país, representantes da igreja protocolaram uma carta-denúncia no Escritório das Nações Unidas em Angola. Com mais de 30 mil assinaturas, eles denunciam a repressão violenta das autoridades e a interferência política no destino da igreja. Estamos a ser obrigados em procurar organizações internacionais para resolver este conflito. O senador Nelsinho Trade, integrante da Comissão de Relações Exteriores do Senado, chamou a expulsão dos brasileiros de medida extrema, que beira o absurdo. Urge uma reação do Ministério das Relações Exteriores, porque nós não podemos passar a mão na cabeça daqueles que, de uma forma intempestiva, sem o mínimo direito de defesa, agridem os brasileiros, conforme a gente testemunhou nessa situação. Sou totalmente solidário a esses brasileiros e estamos aqui prontos para tentar reparar esse dano que causou na vida de cada um. O deputado Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas, também repudiou a deportação dos brasileiros. Foram deportados, foram expulsos sem direito ao contraditório,
solicitar que o ministro das Relações Exteriores tome uma atitude e defenda o nosso povo em outras nações. O jurista Cássio Miranda critica a falta de ação do Itamaraty e da Embaixada Brasileira em Luanda. A função da diplomacia é defender os brasileiros da violência no exterior. O Itamaraty deveria, ao menos, ter acolhido estes brasileiros e deixado registrado que a Carta de Reciprocidade e o Tratado de Reciprocidade entre Brasil e Angola está sendo desrespeitado, o que pode, inclusive, reverberar em sanções a Angola por parte do Brasil. Procurado, o Palácio do Planalto não se manifestou. Posição diferente da adotada no caso do brasileiro preso na Rússia, quando houve o envolvimento direto do presidente Jair Bolsonaro. Em nota, o Departamento de Comunicação Social e de Relações Institucionais da Igreja Universal afirmou que, se nada for feito, o ataque que a Universal sofre hoje pode alcançar qualquer outra denominação religiosa amanhã. A Igreja Universal atua de forma transparente e com respeito às leis e tradições locais, em Angola e nos outros 133 países onde está presente. Vamos a Brasília conversar com Matheus Scavazini para saber como o Ministério de Relações Exteriores está tratando o caso. Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. O Itamaraty informou que 2 vice-cônsules da Embaixada em Luanda estão acompanhando o caso. Mas, segundo especialistas em direito internacional, o Ministério das Relações Exteriores trata o assunto com descaso e deveria intervir para evitar novas ações que ameacem os direitos fundamentais de brasileiros no exterior. O presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, deputado Aécio Neves, disse que vai encaminhar à Embaixada de Angola um ofício solicitando esclarecimentos sobre a deportação e sobre a atuação da diplomacia brasileira. Salsi. Tá certo, Matheus. Já conversamos novamente. A Câmara de Vereadores de Goiânia aprovou um projeto que torna atividades religiosas essenciais. O repórter Douglas Fernandes tem os detalhes para a gente, direto de Goiânia. A matéria foi iniciativa do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, e foi aprovada de maneira definitiva e por unanimidade na Câmara de Vereadores. Agora, tanto atividades individuais de atendimento quanto cultos e missas poderão acontecer enquanto o estado de calamidade pública estiver decretado na capital. O texto precisa ser publicado no Diário Oficial para entrar em vigor. Um projeto semelhante foi aprovado na Câmara dos Vereadores em fevereiro, mas acabou vetado pela Prefeitura. Salsi. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o retorno da gratuidade do transporte público para idosos entre 60 e 64 anos. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Mariana Bispo. Mari, boa noite. Olá, Salsi, boa noite para você e a todos. A decisão permite o transporte de idosos no metrô da capital paulista, em trens da região metropolitana e em ônibus intermunicipais da Grande São Paulo. Na sentença, o juiz Luiz Manuel Fonseca Pires diz que o governo do estado teria excedido suas atribuições ao revogar a gratuidade. Essa decisão suspende os efeitos do decreto do governador João Dória, anunciado no fim do ano passado para reduzir os custos com o transporte público. Apesar da nova sentença, a volta da gratuidade não é imediata. O governo do estado de São Paulo ainda pode recorrer. Salsi. Assunto polêmico, né, Mari? Obrigada. Um novo lote com vacinas da Pfizer desembarcou agora à noite em Campinas, no interior de São Paulo. A carga com 628 mil doses chegou no aeroporto de Viracopos. O carregamento faz parte do acordo do governo brasileiro com a farmacêutica para a entrega de 100 milhões de doses. Até agora já foram entregues 2,5 milhões. As novas doses foram levadas para um complexo do Ministério da Saúde em Guarulhos, na Grande São Paulo. E o Rio de Janeiro alterou a data para a segunda dose da vacinação contra a Covid-19 na cidade. Vamos saber como fica agora com o Pedro Paulo Filho. Oi, Pedro. Boa noite. Pois é, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, agora os idosos de 65 e 64 anos só vão poder tomar a segunda dose da Coronavac na sexta-feira. Antes, a imunização estava prevista para essa quinta.
O motivo é o atraso na entrega de doses aqui para o Rio de Janeiro. Quanto à aplicação da primeira dose, nessa quinta, a Prefeitura do Rio vai vacinar os homens de 48 e 47 anos e as mulheres de 47 e 46 dos grupos prioritários. 90 mil doses devem ainda chegar à capital fluminense para dar continuidade a essa cobertura. Apesar desse atraso, a Prefeitura pretende aplicar a primeira dose da vacina em todos os cariocas, acima de 18 anos, até outubro. Salce. É muita gente para pouca vacina, né, Pedro? Obrigada. Já Belo Horizonte amplia nesta quinta-feira a vacinação contra a Covid-19. Vamos saber com a Virgínia Nalon que muda a partir de agora. Virgínia, boa noite. Oi, Salso, boa noite para você, boa noite a todos. A partir desta quinta-feira vai ser ampliada a vacinação para pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente que são atendidas pelo Programa de Benefício de Prestação Continuada, com idades entre 48 e 49 anos completos até o fim deste mês. A imunização vai acontecer para quem se cadastrou no portal da Prefeitura até 3 de maio. Já na sexta-feira, dia 14, serão atendidas pessoas com comorbidades entre 42 e 47 anos. A Prefeitura lembra que para esse grupo ser imunizado é preciso comprovar a comorbidade através de exames, relatórios médicos ou também com receitas. Salce. Obrigada, Virgínia. Seguimos falando de vacina porque o Ministério da Saúde distribui nesta semana mais de 5 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 a estados e municípios. Voltamos a conversar com o Matheus Escavazini, em Brasília. Matheus. Salce, ao todo são 5 milhões e 700 mil doses para o Plano Nacional de Imunização. Desse total, serão aproximadamente 3 milhões e 700 mil da AstraZeneca Fiocruz e 1 milhão e 900 mil doses da Coronavac Butantan. Essas vacinas são destinadas à segunda dose de grupos prioritários previstos pelo Ministério da Saúde. São trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, idosos de 65 a 69 anos, além de povos indígenas, populações ribeirinhas e quilombolas. Gestantes e puérperas com comorbidades também serão vacinadas, mas apenas com as vacinas da Pfizer e da Coronavac. Salce. Tá certo, Matheus. Muito obrigada. Boa noite para você. E pacientes com sequelas da Covid-19 ganham um tratamento especializado no Pará. O repórter Felipe Nobre explica melhor para a gente como funciona esse tratamento. Felipe, boa noite. Boa noite, Salce. O ambulatório pós-Covid foi inaugurado nesta quarta, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. O espaço é o primeiro fora da capital a oferecer esse tipo de serviço. O local tem capacidade para atender até 30 pessoas por dia, de segunda a sexta-feira. O atendimento será exclusivo para pacientes que já passaram pela forma aguda da doença e ainda apresentam sintomas, como a perda de olfato e paladar ou dores nas articulações. Entre os tratamentos que serão oferecidos estão o de reabilitação respiratória e cardiopulmonar, além da recuperação do equilíbrio e coordenação motora. Para ter acesso ao atendimento, o paciente deve ter encaminhamento de uma unidade de saúde. Salce. Obrigada, Felipe. Campo Grande vai ter um novo horário do toque de recolher a partir desta quinta-feira e tudo por conta da melhora dos índices que medem a gravidade da pandemia por lá. Vamos saber agora os detalhes com William Franco. William, boa noite. Oi, Salce, boa noite. A capital deixa agora a bandeira vermelha e passa para a cor laranja, o que representa risco médio de contaminação para a Covid-19. Com isso, a cidade vai ter também um novo horário para o toque de recolher. Será das 10 da noite até às 5 da manhã. Antes, a restrição começava às 9 da noite. Para embasar a decisão, o governo estadual considerou a disponibilidade de leitos de UTI, a redução da mortalidade por Covid-19 e também o número de novos casos confirmados. Já as aulas nas escolas municipais do 6º ao 9º ano também serão retomadas na semana que vem, mas será pelo modelo híbrido, com aulas presenciais e também virtuais. Salce. Obrigada, William. E olha, depois do ataque, à creche na cidade de Saudades, as escolas da rede estadual de Santa Catarina terão vigilantes para reforçar a segurança. Então vamos a Florianópolis, onde o André Hold tem as informações para a gente. André, boa noite.
Boa noite, Salsi. A decisão anunciada nesta quarta-feira contempla 1.064 escolas da rede estadual. Um processo licitatório já estava em andamento para a contratação de vigilantes para cerca de 500 escolas. Mas, após o ataque a uma creche no município de Saudades, onde 3 crianças e 2 funcionárias foram mortas na semana passada, o governo optou por aumentar o número de escolas. Ainda não há prazo para o início do trabalho desses profissionais. Além dos vigilantes, as escolas também vão ter equipamentos de segurança, como câmeras, sensores de movimento e alarmes. Salsi. Obrigada, querido, pelas informações. A montadora Ford chegou a um acordo de indenização coletiva para encerrar as atividades na unidade de Camaçari, na Bahia. A Juliana Tourinho tem os detalhes para a gente. Juliana, boa noite. Boa noite, Salsi. O acordo entre a Ford e os funcionários foi aprovado pela maioria dos empregados em votação realizada nesta quarta-feira. A proposta inclui, além de verbas rescisórias, uma compensação financeira adicional que pode chegar até 2,5 salários a cada ano trabalhado. O acordo também prevê 6 meses de assistência médica para os quase 5.000 funcionários demitidos. A Ford anunciou o encerramento da produção de veículos no Brasil em janeiro deste ano. É com você, Salsi. Obrigada, Juliana. Nos destaques internacionais, o grupo terrorista Hamas disparou mais foguetes em direção a Israel. Na madrugada desta quinta-feira, cerca de 1.500 já foram lançados contra as cidades israelenses. Mais de 60 pessoas morreram desde o início do conflito na semana passada. Um foguete palestino atingiu um prédio residencial em uma cidade nos arredores de Tel Aviv. Israel respondeu aos ataques com mísseis na faixa de Gaza. Nesta quarta, o exército israelense informou que matou cerca de 16 líderes do Hamas. A escalada de violência é a pior desde 2014. E olha, um novo relatório eleva a principal projeção de crescimento do PIB da União Europeia. As novas porcentagens superaram as expectativas dos especialistas para os próximos 2 anos. Quem traz os detalhes para a gente é a correspondente Ana Paula Gomes. Os fatores para essa melhora são o avanço da vacinação no bloco e também o relaxamento das restrições que volta a movimentar a economia aqui na Europa. Após a queda de 6,6% em 2020, a Comissão Europeia acredita numa alta esse ano e também em 2022 de cerca de 4%. A previsão anunciada antes era abaixo dessa porcentagem para os próximos 2 anos. O melhor desempenho seria da Espanha, com alta de 5,9%, seguida pela França, com 5,7%, e já a maior economia do bloco, a Alemanha, tem previsão abaixo da média geral. As autoridades acreditam que tudo depende do avanço da vacinação. A previsão é de vacinar cerca de 70% da população adulta dos países do bloco até o fim do verão, que é setembro por aqui. De Lisboa, Ana Paula Gomes. E o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos recomendou nesta quarta-feira a vacina da Pfizer contra o coronavírus para adolescentes de 12 a 15 anos. Quem tem mais informações é a correspondente Evelyn Bastos. Alguns estados americanos, como a Geórgia, Arkansas e Delaware, já começaram a oferecer o imunizante para essa faixa etária. Isso porque o FDA, o órgão equivalente à Anvisa no Brasil, havia autorizado o uso emergencial da vacina para maiores de 12 anos nesta segunda-feira. Outros estados ainda aguardam a aprovação final da direção do órgão. De acordo com especialistas, essa autorização é um passo importante para vacinar crianças de todas as idades. Milhões de pais americanos aguardavam pelo anúncio, já que a medida deve acelerar o retorno presencial às escolas. Um estudo clínico divulgado pela farmacêutica mostrou 100% de eficácia do imunizante para as crianças. Nos Estados Unidos, são quase 17 milhões de jovens entre 12 e 15 anos, o que representa 5,3% da população. Agora futebol, 2 equipes brasileiras entraram em campo nesta quarta-feira pela Copa Libertadores. O Fluminense venceu de virada e o São Paulo ficou no empate. Veja os gols. O São Paulo viajou até o Uruguai para enfrentar o Rentistas. Logo no começo do jogo, o estreante Orejuela fez 1-0 de cabeça.
Os uruguaios reagiram. Martin Gonzalez aproveitou o escanteio e deixou tudo igual. Vitor Bueno ainda desperdiçou um pênalti para o São Paulo no segundo tempo. Final, Rentistas 1, São Paulo 1. No Maracanã, o Fluminense recebeu o Independiente Santa Fé. O time colombiano saiu na frente com Gonzalez, 1-0. 2 minutos depois, Kaique tocou para Fred chutar no canto do goleiro e empatar a partida. A virada do Fluminense saiu do pé de Caio Paulista. Fluminense 2, Santa Fé 1. Depois do Corinthians, agora o Mirassol confirmou vaga nas semifinais do Campeonato Paulista. A equipe eliminou o Guarani. Mirassol e Guarani empataram em 0-0. Na decisão por pênaltis, o goleiro Alex Muralha defendeu 2 cobranças. E Cássio Gabriel marcou o gol da classificação para as semifinais. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Eu fico por aqui. Boa noite. Cuide-se. Tchau. Chegou o dia. Só Deus me tira daqui. Chamou ou não chamou o Pazuello de incompetente? A revista não diz isso e eu não chamei. Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros. Normal.